Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma junto com o mundo, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. É Deus que vai transformar você na tua mente ou é você que tem que se transformar? Essa é a grande questão aqui. Deus que vai transformar a sua maneira de pensar ou nós? Nós, é uma obrigação nossa. Ah, mas eu acho que divorciar não é errado. Então Deus quer que você mude a sua maneira de pensar. Que você pode estar querendo ir para o céu pensando igual ao mundo. Você não tem a mente de Cristo. E aí entra em choque com o Espírito Santo. Nós temos que transformar a nossa maneira de pensar, para que você e eu possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem transformação de mente, que é nossa obrigação, ninguém sabe qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Ninguém. Pode ser pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, professor da escola de servo, o que for. Se não mudar a mente, nunca vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o conceito do versículo é: e não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja. Você só vai experimentar qual seja a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus e a agradável vontade de Deus, se você, se eu, se nós nos transformarmos no nosso entendimento. Porque é muito fácil eu parar de fumar, porque eu quero estar na igreja, porque eu acho um lugar bom. Eu parei de fumar porque o culto é bom, porque o louvor é bom. Eu não parei de fumar porque eu entendi que Jesus iria me mandar um lago de fogo se eu continuasse fazendo isso. Então eu não mudei o meu entendimento. Nunca vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo estando no seio da igreja. Eu não consigo entender por que aquele ator bonito não pode separar da esposa e se casar com a outra atriz que é mais bonita do que ela. É um casal perfeito, eu acho que tem que se casar. Aí vem o entendimento. Não pode. Não pode, não pode. Você consegue entender isso? Não. Se você não renovar, se você não transformar o seu entendimento junto com a palavra, você nunca, eu nunca, nós nunca saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo mentiu quando foi inspirado pelo Espírito Santo. Continuando. Nascer de novo significa um novo ser, uma nova pessoa, ou seja, uma nova personalidade. Estudaremos o arrependimento em cada um dos poderes e em cada um dos poderes da personalidade: intelecto, sensibilidade e volição. Volição. Desculpa. Ok. Intelecto. Intelectualmente falando, o arrependimento é uma mudança na maneira de pensarmos em Deus, em nosso pecado, nossa relação com o próximo. Antes do arrependimento, o seu pensamento estava voltado para as coisas materiais. Agora consiste em coisas espirituais e eternas. Mauro, você já passou para essa parte. Já? Voltando, já. Voltei bastante? Voltou. Você falou na fé, página 11. Obrigado. É isso? Graça e fé. Presta atenção. Existem três coisas que são fundamentais para ser salvo. Repita comigo: graça, sangue e fé. Deus enviou Jesus, morreu na cruz e ressuscitou para nos dar o favor de sermos salvos. O favor que ninguém merece, que não há um justo sequer, não há quem busque o Senhor, não há um bonzinho nessa face da terra.
Todos pecaram e destituídos são, sem exceção. Mas, para isso, Jesus teve que morrer. Sangue. A graça foi dar o Filho para dar a vida eterna para nós. Porém, sem sangue, não tem como salvar ninguém. Não tem. Por isso que a gente toma ceia. Que se o sangue de Cristo não estiver sendo lembrado sempre, a gente esquece do valor da cruz. E aí, meu irmão, você perde tudo. Você perde tudo. Porque a cruz é a pregação da salvação. Mais nada. Cura não salva. É a cruz que salva. Então Deus enviou seu Filho para que você tivesse vida eterna, para que todo aquele que nele crê. E a terceira é a fé. Tem que crer. Agora a tua fé é morta, a minha fé é morta por quê? Porque se eu creio que Jesus é meu Senhor, mas eu não obedeço o que Ele manda fazer, isso não é fé. Eu acreditar que aquele médico é médico, que ele está vestido de branco, é muito fácil. Deposita a tua vida na mão dele na mesa de operação. Acreditar que aquele homem é advogado, que está cheio de livros de leis e direito na mão, é muito fácil. Confia os teus problemas na mão dele para ver se ele vai resolver. Fé tem que ter obra. Crer tem que estar lá. Não é obra de ensinar aqui não, gente. É obra de viver. Adianta eu crer no Evangelho e não viver o que o Evangelho me pede para ser. Ah, mas eu evangelizo. Meu irmão, cuidado com isso. Isto é obra de Deus. A gente confunde porque os versículos, que a tradução da Bíblia é muito esquisita em alguns aspectos. A fé sem obras é morta, mas não é obra de Deus não. É obra que você tem que fazer para obedecer. Fé sem ação não é nada. Eu creio que Jesus ressuscitou. Mas quando eu vou conversar com o meu amigo, eu acredito na reencarnação do cara lá. Eu acredito no espírito da mãe dele que voltou. Acendo vela para as almas. A minha obra é morta. A minha obra é morta porque eu creio que Jesus é o Senhor, mas eu faço o que Jesus não mandou. Fé e obediência é caminho duro. Esse é o varão que eu queria abençoar hoje. Isso aí, mano. Fé e obediência são coisas idênticas. Abraão creu e por isso ele obedeceu. Saiu da sua casa, da sua parentela. Abraão creu e ia matar seu filho. Ele não só creu que Jesus ia fazer dele uma grande nação, mas ele também creu que mesmo matando seu filho, ele ia ser uma grande nação. Aí, se Abraão não obedece, que se eu for matar o meu único filho, como é que eu vou ter uma grande nação? Abraão estava se lixando se Isaac ia ressuscitar, se Deus ia dar outro filho para ele, não importa. O importante é que Abraão obedeceu. Ele acreditou na primeira promessa de ter uma grande nação, mesmo sabendo que ele ia matar a base da promessa que Deus deu a ele. Ele não deixou de crer. A fé contribui com as obras. E as obras com a fé. Uma fé. Efésios 2, 8 a 9. Pois é pela graça que sois salvos. É pelo favor de Deus. Por meio de quem? Através da? Isto não vem de nós. Não é da gente. É presente de Deus. Isso é um dom. Repita um dom. Dom é aquilo que você dá. É aquilo que você doa. Os dons do Espírito Santo é aquilo que o Espírito Santo dá para você. Ok? Então, dom é presente. Não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras. Aí essa obra não é obra de obediência, não. É a obra do seguinte: eu sou obreiro, fico lá na porta todo culto. Estou fazendo a obra, Senhor. Me salva porque eu estou fazendo a obra. Não. Eu estou comprando a salvação com os meus atos.
não se compra. Deus não se vende. A salvação de Deus não se compra por você evangelizar o mundo inteiro. Você pode perder sua salvação. Você não compra Deus tocando guitarra, pregando 10 para 10 milhões de pessoas. Você não é salvo porque prega. Essa obra é de Deus. A obra que você tem que fazer para ser salvo é obediência. Viver a palavra. Viver. Alguém te ofende, você não devolve, você engole, você chora. Aí quando você acabou de lavar a tua alma que foi ofendida, aí você respira fundo e começa outra fase: Senhor, abençoa esta pessoa, enche ela do teu Espírito Santo, dá bênção que ela precisa, muda a vida dela, transforma a vida dela, ainda que ela tenha me magoado. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos daquele Pai Celestial. É isso que é Evangelho. Isto é a obra que a fé, essa obra, se você não fizer, a tua fé é morta. Porque você não acredita no perdão que Deus vai te dar. Porque se você não perdoa o irmão que você vê, como é que você vai ser perdoado por Deus? Jesus falou na própria oração: se aos homens perdoares as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Faz na horizontal o que Deus repete na vertical contigo. Deus trata da mesma maneira que você trata na horizontal. Senhor, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos. Aí tu não perdoa, Deus, então tá fora. Tu ora a oração no Pai Nosso toda vez com o pastor Carlinhos, não é isso? Você ora, pastor Carlinhos, você amarra no Pai Nosso, sem nenhum problema. A questão é que vocês não sabem a responsabilidade que é: perdoa minhas ofensas, minhas dívidas, como eu perdoo. Você já imaginou aquela pessoa que você não perdoou por alguma razão? Como é que Deus vai tratar a tua vida? Não te perdoou também não, porque você pede para Ele te perdoar como você perdoa. Aí, meu Deus. Então para de orar o Pai Nosso. Se você não consegue, você tá dando um tiro na sua própria cabeça. Não brinca de orar com Deus. Deus está anotando. O anjo está lá, ó, só rabiscando. Vamos lá, continuando. Ai, não vão gostar de mim. Pela fé reconhece o homem a necessidade de salvação. Pela fé você tem que reconhecer que você precisa ser salvo. Salvo do quê? A necessidade de salvação, e pela mesma fé é ele levado a crer em Jesus Cristo. Hebreus 11:6. Ora, sem fé, cara, você pode comprar um bolo e dar para Deus. Se você não comprar, não tem nenhum problema. Não vai ter diferença para Deus. Você pode dar uma oferta de 50 mil ou dar uma oferta de 5 centavos, para Deus não vai ter diferença. Quer agradar a Deus? Fé. Não se agrada a Deus com bajulação. Senhor, ó, eu dei 10 mil para enfeitar a tua casa. Aí Deus, muito bem enfermado, que é a sua obrigação. Não me agradou em nada. Você fez? Glória a mim. É verdade? Glória também. Eu sou digno, você não. Você é mortal pecador, eu não. Aí, você quer agradar a Deus. Você tem que crer. Você tem que crer que ainda que você esteja desempregado, Deus está te abençoando. Que Deus é contigo. Que Deus não te abandonou. Estar no deserto chorando com Ismael não quer dizer que Deus te abandonou. Deus fez Ismael uma grande nação. Qual o problema? Deus abandonou Ismael? Não. Só porque você está passando pela fornalha ardente, Deus te abandonou? Só porque te jogaram na cova dos leões, Deus te abandonou? Só porque você foi preso por Faraó e foi lá para o calabouço com Potifar, Deus te abandonou? É isso que vai pensar? Você veio para as circunstâncias
nós não nos movemos pelo que vemos. Nós nos movemos por fé. Está tudo dando errado, mas Deus está tudo. Amém. É isso que você tem que imaginar. É essa fé que agrada a Deus. A fé de que você vai ganhar um carro não é nenhum problema. Os 10 leprosos acreditaram. A mulher cananeia acreditou. O centurião acreditou. Uma opção de gente acreditou que ia ser curado foi. O profeta te curou. Vai, não pegues mais. Glória a Deus. Estou falando salvação. Agradar a Deus de fato. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário. É necessário. É importante que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então você tem que se aproximar de Deus com duas ideias: crer que Ele existe e crer que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Ok? Eu creio em Deus, mas não, eu acho que Ele não vai fazer isso por mim, não. Eu creio que Ele vai fazer, mas para mim não é Deus, não. Para mim Ele é um espírito aí, que está andando pela terra, passear por ela. Tem gente que crê de uma maneira tão estranha. Tem gente que crê que Deus só está no louvor. Tem gente que crê que Deus só está na pregação. Tem gente que crê que Deus só está no culto. Ele esqueceu que Deus está dentro dele, que Ele é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita nele. Não, Deus só quer meu coração. Deus quer teu corpo inteiro, irmão. Deus quer teu corpo inteiro, irmão. Deus quer teu corpo, tua alma e teu espírito. Ele não quer deixar nada para o diabo. Ele quer tudo. Continuando. Assim também, Tiago 2, 17 e 26. Assim também a fé, se não tiver obra, aquelas que eu falei, é morta em si mesmo. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem a obediência não vale nada. Eu creio que Jesus ele mora no meu coração. Ele sabe que eu sou fraco e adultero mesmo. Ele sabe que eu sou um pobre coitado, eu roubo, eu vinho. Deus sabe, uma mentirinha leve. Deus sabe que eu sou assim. Por isso que você vai pro lago de fogo. Ele sabe que você é assim. Mas o que nos separará do amor de Deus? Aí o apóstolo Paulo fala, dá uma lista, né? Nem a tribulação, nem a espada, nem guerra, nem fome. Nada te separa do amor de Deus. O pecado te separa. Porque o pecado do homem separa tanto o homem de Deus que ele teve que enviar o filho dele para pagar o preço. Que se o pecado não separasse, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz. Isaías 59, 2 diz: os vossos pecados, as vossas iniquidades para a separação entre vós e o vosso Deus, para que não escute as vossas orações. Alguma coisa faz separação entre nós e o nosso Deus, tá? Porque nem a espada, nem a fome. Se você está passando fome e obedecendo, nada te separa do amor de Deus. Se você está passando por guerra, mas está obedecendo, nenhuma tribulação vai te separar do amor de Deus. Se você está passando por guerra, por luta, está sendo esquartejado, mas está obedecendo, meu irmão, nada te separa do amor de Deus. Tu vai morrer, tu vai para o seio de Abraão, para o colo do Pai, tu vai ficar tranquilo numa boa. Quando a trombeta soa, tu ressuscita, recebe corpo glorificado e sobe. Agora, o que me separa do amor de Deus? O pecado. Mas o amor de Deus é infinito, eu sei. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu sei. Mas o pecado faz com que a gente não seja aceito. Deus não vai mudar a Bíblia dele, a palavra dele, por causa do amor eterno. Então ele mente. Para que ele criou o lago de fogo se o amor dele é eterno? Como é de fato eterno. Mas o amor dele é eterno para aqueles que obedecem.
Se ele ia salvar o mundo inteiro, para que deixou o lago de fogo lá para nós? Ele destruiu o lago de fogo. Está todo mundo salvo. Não está nem mandar Jesus. Não, meu amor já basta. Basta não. É uma troca justa. Eu te dou o favor de te salvar e você me faz o privilégio de me obedecer. Vamos lá. A fé conduz-nos ao Salvador. A fé coloca a verdade na mente e Cristo no coração. A fé é a ponte da passagem ao mundo espiritual. Por isso concluímos que a fé é o meio para a salvação. A natureza da salvação. Bem, aí já falamos algumas coisas. Justificação. A fé, a salvação, ela tem alguns passos. Eu não vou ter tempo de falar, porque uma aula por semana para mim é pouco, mas uma. Repita comigo. Romanos 8, 28, 29 e 30. Esses 3 versículos. Eu iria falar uma semana direto sobre esses 3 versículos com vocês. Direto. Só parava para dormir. Acordava de manhã, começava a falar até 10 horas da noite, dormir para cá, para tentar entender. Ele fala assim, ó, o que ele predestinou, não estou falando de Miguel Ângelo aqui não. O que Deus predestinou, ele também o chamou. E a quem chamou, ele justificou. E a quem justificou, ele glorificou. Olha os passos. Imagine que aqui é o início da criação. Eu estou antes da criação. Eu sou eterno. Eu não tenho tempo. Eu estou no Kairos. Eu estou fora do tempo. Eu sou Deus. Aqui. Começou tudo aqui. Aí eu já pensei, ó, todo mundo que nascer do primeiro homem e da mulher, eu já planejo para eles que eles vão ser iguais a mim. Eles vão pensar como eu, agir como eu, viver como eu, vão ser meus. Eles serão criados para serem meus. Vou voltar para o cara que criou o laptop. Eu vou criar um aparelho que vai servir para as pessoas estudarem. Para as pessoas terem o maior número de informações dentro e poder estudar e ser muito inteligente. Evita ter uma biblioteca embaixo do braço, só está ali, ó, pertinho, beleza. Criou o laptop. Foi para isso que foi criado o laptop. Aí, Deus criou o homem, aí o homem se perde. Mas o destino que Deus pensou antes, repita comigo, o destino que Deus planejou antes, o predestino, a predestinação do homem é ser igual a Jesus. Deus nem tinha criado o homem ainda, já tinha dado um destino para ele. Eu quero que eles sejam meus. Eu quero ter uma família enorme, com muitos filhos, iguais ao meu filho verdadeiro. Todos eles serão adotados, mas serão iguais ao meu filho. Aí o homem vai e cai. Aí Deus tem que fazer todo o trabalho para voltar o homem à sua forma original. Ao que predestinou, a esse chamou. Volta para mim. Me recebe como teu Pai. Me aceita como teu Senhor e teu Salvador. É o que ele chamou e veio, ele também justificou. Você veio, né? Que bom. Está justificado. Não é justo não. Você ainda mente. Você ainda rouba. Você ainda tem medo. Você não confia em mim 100%. Você não é justo não. Você é justificado. Fica aqui. Você está justificado. E um dia eu vou glorificar você. Um dia esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Então o que ele predestinou, ele também chamou. E ao que chamou, ele justificou. E ao que justificou, ele também glorificou. Esse é o processo da restauração do homem. A salvação não é o fim.
A salvação é uma maneira de restaurar o homem ao que Deus planejou antes de qualquer coisa. É isso que é difícil para nós entendermos por que você está sendo salvo. Se der tempo, eu dou a palhinha na última aula. Vamos lá. Justificação. Justificar é um termo judicial que significa absolver, declarar justo. O réu, ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. Esta absolvição é dom gratuito de Deus, colocado à nossa disposição pela fé. Você tem que crer. Essa doutrina assim se define. Justificação é um ato de livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos. Não somos justos, como justos aos seus olhos, somente por nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Tem que ter fé. Justificação é mais do que perdão dos pecados, é a remoção da condenação. Deus apaga os pecados e em seguida nos trata como se nunca tivéssemos cometido um só pecado. Portanto, justificação é ato de Deus tornar justo o pecador. Romanos 3, 24, 36, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pelo favor de Deus. Isso é um favor, gente. Você nem sabia que estava mal. Ele fez um favor. Ele pagou primeiro para depois tentar mostrar para a humanidade que a humanidade precisava ser salva. Ele não mostrou que a humanidade precisava ser salva para depois salvá-la. Ele pagou o preço primeiro para depois tentar convencer a nós, seres humanos de dura cerviz, a reconhecer o que ele fez. E por quê? Pela sua graça, pelo... Eu me esqueci onde eu estou aqui. Tá. Tem que dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras. Aonde? Bom. Eu não preciso mais matar nenhum cordeirinho, não preciso mais andar de roupão, com guizos na ponta, eu não preciso mais usar turbante, eu posso tirar minha barba, posso cortar meu cabelo, não sou mais nazireu, eu posso ter uma vida diferente da lei. Sabe? Pelas obras da lei, ninguém, nem Moisés é só. Se Moisés não reconhecesse aquele que havia de vir, até ele se perde no meio do caminho. Vamos lá, Cristo nossa imputação. Romanos 4, 6 a 8. E assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Já imaginou Deus falar assim, ó, ainda que você tropece, eu não vou considerar você um pecador. Que privilégio. Ainda que você caia, eu não vou considerar você um pecador. Ainda que você minta ou roube, ainda que você mate, eu não vou considerar você um pecador. Por isso que Davi falou, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa, não coloca o peso do pecado. Não, tudo bem, deixa. Cara, por que não falou, pai? Para de fazer besteira. Tchau, cala a boca, para de acusar ele. Deus não imputa ele. Deus mima seus filhos. Bem-aventurado, mas isso, ó, bem-aventurado o homem. A questão é, você é esse homem? Você é essa mulher que Deus não imputa? Ele falou, bem-aventurado é o homem. Não disse quem. Não disse que é todos. Não disse que é alguns. Só para vocês entenderem. O texto diz que você é um bem-aventurado. Aquele que se permite, né? Aquele que... Então aí vamos lá. Vamos lá. Entender o texto. Sendo justificado, versículo 7. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Isso é... Eu fico pensando
como que isso se processa na mente do pai. É possível? Está ali? Não vou negar. Agora, será que Deus, quando olha para os meus erros, ele diz assim, não, pode apagar? Aí o diabo, mas ele nem se arrependeu? Eu sei, mas pode apagar. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso, ninguém vai fazer isso, se é com todos nós. Mas se você é um deles, você é um bem-aventurado. Eu prefiro acreditar que eu tenho que obedecer, com gratidão pelo que ele fez por mim. Deu para entender? Do que eu arriscar a minha chance em achar que Deus não me imputa pecado, ainda que eu beba cerveja, adultere, roube ou mate. Se não, vamos voltar lá no início. Uma vez salvo, Uma vez salvo, eu não posso crer totalmente nisso. Senão os outros 200 versículos que a gente está estudando não vale de nada. Ou a Bíblia se contradiz. Vamos lá. Continuando. Cristo, nossa substituição. Isso é muito simples, né? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isto, meus amados irmãos, é o que Moisés fez lá no início. Senhor, perdoa o teu povo, mas se tu não perdoares, risca também o meu. É muita ousadia em crer que Deus é misericordioso. Aí Deus, não, Moisés, eu não, aquele que pecar contra mim eu risco, você não. Mas Moisés foi ousado. Foi ousado. Jesus foi mais ousado ainda, porque Jesus não podia fazer por menos. Jesus falou, ó, eu vou levar o pecado de todos, vou ser o pecador, mais pecador de todos, e vou ser levado à morte, e vou ser levado ao lugar mais profundo da terra. Mas ao terceiro dia eu ressuscito. Mas eu tenho que ir lá embaixo. Moisés não foi. Não como ele. Então você vê que como Abraão teve a coragem de tentar matar o seu filho, ele ia matar, Deus não podia fazer por menos. Mata não, Abraão, deixa que eu mato o meu. Deus não faz menos do que você e eu fazemos, nunca. Ele vai dar sempre mais de si. Deus não se compara a ser humano, ele é sempre superior. Os pensamentos de Deus são tão altos que os nossos não conseguem alcançar. Então, ele nunca vai se rebaixar a nossa pequenez. A gente que vai crescer para chegar à grandeza dele. Então, presta bem atenção nisso. Salvação foi um processo. Abraão ia matar seu filho por um ser humano, mortal, pecador, mentiroso, medroso como Abraão, ficou com medo de morrer, porque Abimeleque ficou apaixonado pela esposa dele, não é minha irmã, minha irmã. Medrosão, né? Deus havia livrado ele de opção de coisa, ele lutou contra vários reis e venceu, resgatou Ló e ficou com medo de falar que a esposa dele é ele, né? Não é minha irmã, não é minha esposa, é bonita, é minha esposa. Ninguém Mas é irmã dele mesmo. Sim, mas ele preferiu falar que era irmã e não esposa, porque ele não queria morrer, porque ele teve medo. Ele omitiu uma parte. E, vamos lá, repita comigo. No amor, não há temor. Se você teme, você não ama. Mas aí tem. Desculpa que eu estou te dizendo. Tem gente, não tenho medo. Tem, irmão, então você não está amando. Porque amor confia. Ih, meu Deus, revelação. Grava aí. A negar aquela esposa dele, eu acho assim, que houve ali uma fragilidade dele pela fé, né? Porque se ele era um homem escolhido de Deus, um homem que vivia pela fé,
e de repente ele negar a esposa por medo, por insegurança, eu acho que ele vacilou com Deus. Com certeza. Por isso que Abraão foi justificado pela fé. Ele era justo. Ô, Mauro, mas nesse caso aí de que no amor não há temor. Quem ama não desconfia. Ou quem ama confia. Correto? Mas no caso, na relação do ser humano com outro ser humano, esse negócio fica meio estreito. Meu amado, eu só tenho uma coisa para te dizer. Primeiro, vive com Deus, depois do resto do ser humano ele te resolve. O negócio é você e Deus. O negócio é você e Deus. Olha só, quer ver? Não, olha só. Sim, olha só. Isso daqui. A irmãzinha, já falei isso, vou repetir de novo, a irmãzinha foi para a igreja, aceitou Jesus. Maria também foi. Maria não, quer dizer, ela era viúva, se juntou com alguém, aí não queria se casar para não perder a pensão. O marido morreu. Aí estava na igreja, aí veio falar comigo, que eu preguei lá, falou assim, ó, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Preguei no domingo de Santa Cena, na igreja XYH. E aí a irmã veio falar comigo, sabe, pastor, eu acho que eu não sinto que eu sou da igreja porque eu não tenho parte com Jesus, porque eu moro amigada com o meu atual marido, e só que ele até quer se casar comigo, mas eu não quero perder a pensão para sustentar os meus filhos. Ela confia em Deus? Então o amor dela tem temor, tem medo. Ela não confia que Deus vai ser provedor da vida dela. Ela não confia que Deus vai dar um escape. Ela não confia que Deus vai dar a provisão. Aí o Jeová Jireh, ela não existe mais. Aí amém, em relação do ser humano com Deus, amém. É nesse sentido, né? Nesse sentido. Ah, tá, aí tá tudo nesse bem. sentido. Do amor não há medo. Quer ver? Eu namoro. Vamos lá, vou dar um exemplo. Minha esposa se casou comigo. Ela sabe que no mundão era um safado sem vergonha. Ela vai confiar em Deus. E se casar comigo, ela vai confiar em Deus. Que eu não vou cair. Que Ele é fiel para me manter em pé. Aí ela tem que estar no manto também, tem que estar no terra. Tem que ser bem para casar e para cantar aí. Se liga nesse que der essa, irmã. Isso aí. Aí, ó, o irmão tá vendo muito flor de linha. Olha o retetê aí. Olha lá. Justiça de Deus, vamos lá. Olha lá. Versículo 1 Coríntios 1:3. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Jesus está feito isso tudo para você. Justificação. Você não é justo. Você vai olhar para você como se você não tivesse pecado. Mas tem. Ele vai olhar para você como se não tivesse. Ele te justifica. Ele não dá aquela desculpa esfarrapada. Ah não, ele não sabia o que estava fazendo. Não, ele sabe o que está fazendo. Ele é um canalha. É um crente fajuta. Mas ele está tentando. E eu vou justificá-lo. Vem pra cá, diabo não te toca. Está justificado. Você deu legalidade, mas o fim da lei quem é? Para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Ninguém te condena. Vai no Backspace. Ninguém te condena. Nem eu. Continuando. Regeneração. Agora vem a parte que eu gosto. Regeneração significa restaurar o que está destruído. Repita comigo, restaurar. Restaurar. Está cheio de buracos aqui na parede. Eu não vou derrubar a parede para fazer outra. Eu vou restaurar essa. Glória a Deus. Meu Deus. É isso que a Bíblia fala de restauração. Não fica iludindo que você vai ser uma nova criatura e Deus vai te dar um corpinho novinho. Não, Deus vai restaurar isso aí, ó. Amém, Senhor, amém. É isso que Deus vai restaurar. Restaurar
é o que está estragado, é a reciclagem de Deus. Por isso que é mortal, adoece, vai para o hospital, vai ser operado, sai e tem problema de novo. E isso que é mortal e incorrupto, é corruptível, vai se revestir da imortalidade e da incorruptibilidade. Ele quer isso aqui de volta. Por quê? Aí a gente pergunta para Jeová. Mas que ele vai fazer, vai. E até aqueles que morreram em Cristo, que o corpo agora está pós-ciso, o osso está lá abandonado lá no Caju, em todo o cemitério que tem espalhado por esse planeta, ele vai dar um jeitinho que só Deus pode dar, de pegar o osso que estava na boca do leão há 2.000 anos atrás, lá em Roma, e esse osso aparecer do nada e formar um ser humano igualzinho que era. Só ele pode fazer isso. Como? Ah, meu irmão, vai estudar física, química e biologia lá com Jeová, que ele te explica. Agora, eu não tenho, eu creio. Eu tenho que crer. Porque se eu não crer nisso, tudo que Jesus fez na cruz não valeu de nada. Você tem que crer que isso que é você, que é o mortal, vai se revestir da imortalidade, sim. E se você... Abra aí. Agora está fora do contexto. Está fora da... 1 Coríntios 15, 19. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 15, 19? Eu gosto desse versículo. Algumas traduções vão Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Obrigado, meu irmão. Se você espera em Cristo só nessa vida, eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero... Tem tudo, estou bem. O céu não quer não, aqui já está tudo jóia. Bom? Tudo jóia. O que você fez na cruz, negócio de ter vida eterna, não quero aqui. Aqui que é o bom. Aqui que é o bom. Se você só espera aqui, você é o mais de todos os homens. A prostituta é mais santa que você. O drogado, o traficante é mais santo do que você. Se você só espera aqui, o apóstolo Paulo falou que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais, não tem? É superlativo, é o mais, não tem mais alto do que isso. Ou não tem mais baixo do que isso, desculpa. Não tem mais baixo do que isso. A prostituta, o traficante, o policial corrupto, o contraventor político, é mais santo do que aquele que só espera em Cristo, só aquele. Acho que eu vou parar por aqui, né? Vamos lá. Corrente, ó. Tito 3, 4, 5. Tito 3, 4, 5, diz assim, ó. Gente, não vou ler esse texto. Aquele que está escrito, salva a criatura é, por favor, você está aqui. Questão da regeneração aí. A gente vai ter um corpo regenerado ou um novo corpo? O que a Bíblia fala de novo corpo é porque vai se tornar como se fosse o novo lá do início. Lá de Adão e Eva. Mas o corpo é o mesmo. O teu osso vai ser esse osso que tem aí mesmo. E quando eu falo do corpo glorificado? Então, quando Jesus foi glorificado, aquele corpo que ele mostrou para Tomé foi de mentira. É o mesmo que ele tinha antes. Mas um pouco diferente, não conheceram ele, né? Não, acho que não conheceram ele porque não acreditaram que ele ia ressuscitar. Estava todo mundo assim, ó, no caminho de Emaús. Parece com Jesus, mas Perder a esperança. Jesus é muito parecido, mas aquele cara parece com o pastor Mauro. Não é ele não, ele mora lá em Bangu, ele está aqui em Pindamonhangaba. Não é ele não. Não é coisa. Parece com o mestre pra caramba, mas eu vi ele ser enterrado. Eu vi ele ser enterrado, eu vi José de Arimateia trancando lá. Será que trancava? Eu vi com esses olhos que é terra de comer. Eu vi, parece, mas não é. Denorex, parece, mas não é. Aí quando ele começou a falar
e eram as mesmas palavras que eles ouviram quando o mestre ainda estava na Galileia pregando, aí, né? És tu. Mas aí, já tinham perdido a fé que nem Tomé, já não estavam mais agradando a Deus, passaram a ter fé de novo, mas não estavam agradando mais não. É? Homens de pouca fé. Então, Tito 3, 4, desculpa, meus amados, tem que ser assim, tá? Tito 3, 4, 5, 3, versículo 4, 5. Mas quando apareceu a bondade de Deus, que a bondade de Deus ainda não tinha aparecido, não apareceu no Velho Testamento. Quando a bondade de Deus apareceu, nosso Salvador, então a bondade de Deus é o Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito. Senhor, visitei os enfermos, Senhor, tem um de coisa lá na tua obra, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Como que ele nos salvou? Mediante o quê? O lavar regenerador e o lavar da regeneração e renovação através de quem? Essa regeneração e renovação, que é a mesma coisa, tem que ser através do Espírito Santo. Pastor, Vai, Mauro, diga. estava lendo isso aqui hoje, calma aí. Tô calmo, você tá. Porque na ressurreição, Mateus 23, 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. O sentido pode ser no corpo que ele está falando aqui, ou ele está falando no sentido de não se ligar um ao outro? Não, na ressurreição, quando todo mundo for ressuscitar, ninguém vai estar casado, ninguém vai ser homem ou mulher na história. O sentido aqui não é no corpo glorificado, não é no homem corpo. Ainda que seja. Porque você não vê Diz um que anjo serão namorando como anjo, né, meu irmão? Não tem anjo namorando anjinho. Não tem isso. No céu não tem. Aqui tem. Lá não. Mas o entendimento é esse aí? Na regeneração, na ressurreição, quando os mortos forem ressuscitados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, a ressurreição, eles vão subir. Mas não vão subir com o Mauro e a Sandra, não vai subir com o marido e mulher. Aí vão querer se beijar lá em cima, vai dar problema. Pastor, no casamento. Por isso que eu tenho em mente que lá em cima será te conhecer. Boa. É meio complexo a gente falar sobre isso. Eu quero dizer que aquilo que é bom você lembra, aquilo que é ruim você não vai lembrar. Porque no céu não tem tristeza. Se eu lembrar da minha mãe que foi para o inferno, meu irmão, o céu não vai ser um lugar de alegria para mim. Se eu lembrar que eu, casado com a minha esposa, fiz muita coisa errada e magoei o coração dela, o céu não será um lugar de alegria. Entenda bem isso. Agora, se eu for reconhecer, Mas alguma coisa vai. porque olha só, Abraão, fala para Lázaro aí, fala para o meu irmão lá em cima, Não é ponto de... se conheceram. Pedro, João e Tiago não tinham visto Moisés nem Elias, nasceram centenas de anos atrás deles. Quando eles apareceram na transfiguração, vamos fazer aqui 3 tendas para o Senhor, para Moisés e para Elias. Mas como é que já conheceram alguém que nunca viram? Nem foto tinha. Então não me pergunte. Nem estátua de Moisés tinha. É espiritual mesmo. Então acabou, fecha o assunto aí. Fala para o Jeová que está resolvendo o problema. Aleluia. Lá, se liga lá em cima lá com ele, se liga pro Jeová. Vamos lá. Nascimento, João 3,3, todo mundo sabe isso. Jesus respondeu e disse: na verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Bem, começou a dar o ponto aqui, né? Olha aqui, meus filhinhos, tem que nascer de novo. Eu não vou falar sobre esse nascer de novo aí para dar um problema aqui. Nascer de novo, meu irmão,
Quando eu estava lá no ventre da minha mãe, eu estava dentro de uma placenta cheia d'água. Nascer da água é muito fácil. Quero ver você nascer do Espírito. Nascer da água é simples. A placenta estoura, você nasceu da água. Todo mundo nasce da água. Tem que nascer da água, tem que ser ser humano. E tem que nascer do Espírito, tem que ser espiritual. O Espírito é conhecido, repita bem, a palavra Espírito, em várias línguas, significa líquido, fluido, ar, gás, fluido. Então quando você nasce da água, você nasce de um fluido. Mas você tem que nascer de um outro eterno. Tem que nascer da água. Tem que nascer de sua mãe, da placentinha lá. Deus não salva cachorro. Deus não salva gato. Deus não morreu para salvar elefantes, muito menos baleias. Tem pessoas gastando milhões para salvar animais, mas não gastando um centavo para salvar o ser humano. É verdade? Se gasta milhões para salvar a fauna e a flora, mas não se gasta nada para salvar o ser humano. Voltando para cá. Aí, você vê lá que Deus está preocupado que você nasça do Espírito, de uma água melhor, de uma água mais cristalina, que você entre no ventre da igreja. Que a igreja lá em Gálatas 4,19 diz assim: filhinhos, por quem de novo sintais dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E volta lá e veja uma mulher vestida de sol, está grávida e com ânsia de dar à luz. A igreja de Cristo está com ânsia de dar à luz a filhos. Mais filhos. É mais do que frequentadores de igreja. É filhos que pensam como pai, andam como pai, falam como pai, agem como pai, são imitadores do pai. Filhos. O filho que eu tiver, ele vai olhar para mim. Eu vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser igual a minha mãe. Deus é o único pai que talvez a igreja não queira imitar. Não quer imitar fulano, beltrano, ciclano, mas a ele não quer imitar. Aí como é que Deus pode considerar filho se ele que é o verdadeiro centro da tua imitação, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede imitadores de Deus como filhos amados, sede pois perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no céu, amados uns aos outros como eu, não é como fulano, não é como a Madre Teresa de Calcutá, não é como nenhum bonzinho da face da terra. Tem que amar como eu sou o teu padrão. Para de achar padrão em cantores evangélicos, para de achar padrão em pastores e pastores, para de achar padrão em seres humanos que podem estar bem hoje e amanhã cair. O teu padrão é eterno, Jesus Cristo, Filho de Deus. É esse o teu padrão. Glória a Jesus. Para de olhar para homem. Para de olhar para homem. É bonito ver um pastor pregar e a unção descer. É lindo, irmão, não tem nada contra isso. É glória a Deus nas alturas mesmo. Porém, todavia, contudo, no entanto, ele é pecador fraco como nós somos. E o dia que ele cair, com a minha idolatria a ele, eu vou cair junto. Mas nós temos uma rocha eterna que não se separa. Aleluia! Esse não te decepciona. Então é esse que você tem que ter como padrão. Por favor, então nasça do Espírito. A igreja está considerada a luz. Tem um versículo hoje que está em Romanos 8, 19, que é a criação espera com expectativa a revelação dos filhos de Deus, não é isso? Né? Como é que a criação espera? Ué, nós não estamos aqui, nós somos filhos, não? Não, ainda não somos totalmente filhos, porque não somos glorificados ainda. A montanha, as águas, as árvores, os animais, tão doido que o arrebatamento aconteça para eles verem a sua e a minha manifestação, que eles querem mortal se revista da imortalidade. Aí a natureza vai dizer: é para isso que nós fomos criados, para ver os filhos de Deus, que Deus predestinou lá antes da criação do mundo,
que todos aqueles nascidos de homem e de mulher serão iguais a Ele. Essa é a esperança da natureza. Essa é a esperança da criação. Marte, Júpiter, as galáxias, todo o universo espera por esse grande dia. E o teu espera só pela bênção de amanhã. Ai, irmão, está muito longe de acontecer. Será que quando Jesus vier, Ele vai achar fé em você? Ou você vai ser mais um crente caça bênção? Não tem nada contra a bênção, por favor. Mas você vir na minha casa só para comer o bolo que eu costumo fazer, você não me ama. Você tem que vir na minha casa por minha causa. Você vem para minha casa porque eu dou angu à baiana e faço uma feijoada gostosa, mocotó. Você acha que você só vindo para minha casa só para isso? Você acha que eu vou abrir a porta da minha intimidade no meu quarto e chamar você para o Santo dos Santos? Ou você só vai ficar na minha varanda, no máximo na sala de estar da minha casa? Será que eu vou poder chamar você para a minha intimidade? Você só vem aqui porque você quer o pão. Deus falou, vocês só querem o pão que eu vou multiplicar, a cura que eu vou dar, só que vocês querem de mim. Não é errado pedir. Errado é só pedir. Não é errado buscar uma bênção. Por favor, mano, se eu estou buscando ela. Se ela não vier, amo o Senhor assim mesmo. Sirva o Senhor assim mesmo. É aquele filho que o pai diz só, não vou te dar a bicicleta. Ele chora, mas está lá do lado do pai. É esse tipo de filho que Deus quer. Você não dá a bicicleta, não? Vou fugir de casa. Aí foge. Né? É um mau caráter. Pequenininho, mas é mau caráter. Eu falo que já fiz isso, tá? Eu com 7 para 8 anos, minha mãe queria fazer um negócio, sair de casa. Jesus, hein? Eita. Aí foi me procurar e me achar, depois do ferro comeu. Filho do ferro comeu. Nós somos pecadores mesmo. Ezequiel 3:26. Amados, deixa eu pôr aqui. Eu vou, tá? Senão eu não vou dar também. Na próxima aula eu tenho que falar do Espírito Santo. É moleza, isso aí vocês leem, vocês entendem, não tem nada difícil. Não caminho aí, vai achar que eu não estou ensinando direito. Eu quero chegar aqui, ó. Afinal, o cristão pode perder a salvação ou não? Calvinismo armênio. Esse é o ponto-chave. Eu vou dar um exemplo crítico para você. Apostila, Servos 2. Eu vou descrever a apostila. Eis que vejo uma apostila, um pouco de branco em cima, vai se avermelhando, ficando meio marronzado embaixo. Não tem nenhuma letra aqui. O que vocês dizem? Tem uma letra aí. Ah, vocês estão falando da mesma apostila que eu estou vendo, não. Vocês não estão falando da mesma apostila que eu estou vendo. A briga em toda a Bíblia é porque um está vendo a Bíblia de um jeito e outro está vendo a mesma Bíblia de outro. Mas é a mesma Bíblia. O tal do Calvin, por causa de Agostinho, como o pastor Candido já vai falar, já falou para vocês, o Calvin achou que nada nos separará do amor de Deus, nada nos separa do amor de Deus, irmão, exceto o pecado. Calvin esqueceu de ouvir o pecado. Aí o outro, não, a salvação não é para sempre, não. Se você bobear, dança. E pega o seu banquinho e sai de macio, meu irmão. Vai. Então você pode perceber que seja você. Eu não estou dizendo que você tem que acreditar que sendo salvo é salvo para sempre, ou que a salvação ela é parcial. Isso depende do seu esforço, da sua fé, da sua obediência também. Porque a fé sem obras é morta. Eu não vou direcionar para onde você tem que crer. Agora, é melhor, agora mal falando, não te
digo, não diz o Senhor, digo eu. É melhor você acreditar que você tem que se esforçar para ser salvo, obedecendo, e Deus não levar em consideração e te salvar, do que você achar que uma vez salvo, sempre salvo, e Deus considerar o teu erro. Então, os arminianistas são melhores do que os calvinistas. Calvin, ele pensou dessa forma. Não, uma vez salvo, aí criou aí o Cristo vive. Os caras acham que, mesmo batendo na esposa, falcatruando o chefe, errando com as pessoas, ele está bem na fita com Deus. O quê? Uma cachaça, né? Então eu vou fazer o quê? Agora, irmãos, por favor, vamos ser coerentes. Tá? Então Calvin, ele pensa nisso. Então dá uma lida aí na apostila. A gente quer tempo para dar um problema aqui. Salvação é isso. Tá? Na aula que vem eu vou falar sobre o Espírito Santo. O tempo já está indo. Vocês falam muito, eu também. Esse violão aí, chama no chão. E é outro aí. Já está chorando ali.